Então, gente, como ele apresentou, eu sou a Rafaela de Bona, eu tenho 22 anos e eu ganhei o prêmio IF Design Talent com um projeto social, de design social. Eu ainda estou fazendo a faculdade, estou no 3º ano de design de produto, mas eu também já sou formada em técnico mecânica pelo Instituto Federal do Paraná. Então, por que o projeto ganhou tanta visibilidade? O IF Design Talent, ele é um prêmio mundial, é um prêmio alemão que tem reconhecimento mundial em design. Ele é um dos maiores prêmios de design, assim, é o mais reconhecido. Se o seu projeto ganha esse prêmio, é como se ele ganhasse um selo de qualidade, falando, esse design é bom, vamos dizer assim. Foram 9.000 projetos inscritos, e desses 9.000, apenas 13 eram projetos brasileiros. 91 projetos foram selecionados e deles um apenas era brasileiro, que foi o Projeto Maria. Eu começo essa apresentação falando um dado muito importante. O World Giving Index, ele é um ranking que avalia o nível de solidariedade dos países. Ele avalia 146 países. Então, ele mostra o quanto que as pessoas estão se importando com outras. O Brasil, antes, ocupava a posição de número 76. E, em 2018, ele foi parar na posição 122. Então, vocês imaginam como está a situação aqui no país. Para fazer o projeto, ele foi um trabalho de um curso que eu fiz, foi o trabalho final, um TCC, e a gente tinha como tema escolher uma das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, proposto pela ONU, que são metas para a gente atingir até 2030. Eu escolhi a número 1, que foi acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. E eu comecei a procurar isso na cidade onde eu vivo. Eu sou curitibana e comecei a procurar a pobreza lá na minha cidade. Como método de design, a gente usa 4 etapas. A primeira é a fundamentação, onde a gente vai fazer toda a pesquisa que vai fundamentar o projeto. Então, por que ele vai ser redondo? Por que ele vai ser quadrado? Tudo vai ser justificado na pesquisa. Depois da fundamentação, a gente vai fazer as diretrizes simbólicas, que são os valores que a gente quer passar com o produto. Por exemplo, os sentimentos que ele vai representar. Depois disso, vem a conceituação, que é o conjunto de tudo que a gente quer fazer com ele. É todo o resumo da pesquisa, o resumo das diretrizes que a gente quer aplicar no produto. E após toda essa pesquisa, todo esse trabalho, que a gente vai fazer a alternativa da solução encontrada. Então, em Curitiba, a prefeitura estimou que vivem em situação de rua 2.300 pessoas. Só que, para o Movimento Nacional das Pessoas em Situação de Rua, esse número é de 4.000 pessoas. Então, a gente pode ver que nem ao certo a gente sabe a quantidade dos cidadãos que vivem nessa condição. Então, imagine fazer uma política pública que atenda a todo mundo. Essas pessoas, elas são classificadas como um grupo que, tendo em comum a pobreza, eles têm a falta de moradia e usam a rua como moradia e sustento. Em Curitiba, segundo dados levantados pela Fundação de Ação Social, 40% tem entre 31 e 45 anos, 60% tem ensino fundamental incompleto, apenas 11% são do sexo feminino e 20% tem renda mensal de nada a R$70. Imagine você vivendo nessa situação. Movida pela combinação dos sentimentos de culpa e de medo, as pessoas tendem a passar por eles e não notar sua presença. Elas passam pelos moradores de rua e não enxergam ali outro ser humano. Isso é um ato de desumanização, quando eles acabam sendo esquecidos. Então, pense que, por ser morador de rua, o homem já é invisível para a sociedade. Imagina uma mulher moradora de rua, que ela se mistura
no meio, no grupo, e seus problemas não são vistos. As pessoas não param para pensar que um morador de rua possa ser uma moradora de rua, possa ser uma criança, pode ser uma família. Elas tendem a generalizar. E foi isso que me deixou mais chocada e mais motivada para seguir com esse tema. Mulheres em situação de rua é um assunto raramente discutido. As pessoas não conversam sobre isso. Em Curitiba, são aproximadamente 440 mulheres esquecidas. E o que as políticas públicas estão fazendo para atender às necessidades delas? As mulheres em situação de rua, elas vivem por coisas, elas têm problemas particulares delas, como, por exemplo, estar grávida na rua, ou ter agressões sexuais e menstruar. Em 2014, a ONU ela decretou que ter direito a acesso a produtos de higiene menstrual é um direito de saúde pública mundial. Então, você imagina você, sendo mulher, moradora de rua, tá frio, tá chovendo, você tá com fome, você tá com cólica, tá de TPM, você tá menstruada. Você acaba de sujar a única roupa que você tem, que é a que você está vestindo. Você não tem um banheiro para poder se lavar e muito menos absorvente para poder utilizar. Os serviços normalmente são focados em homens, porque eles são vistos de uma forma generalizada. E esses serviços tendem a não atender o sexo feminino. Mulheres e homens têm diferenças significativas, elas precisam ser vistas. Então, como foco do projeto, a gente podia escolher entre as causas da pobreza, os alertas contra a pobreza ou as consequências dela. E eu acabei escolhendo as consequências, que é a pobreza menstrual. Pobreza menstrual é quando a mulher não tem recursos financeiros para estar comprando produtos de higiene íntima. A mulher, ela faz uso de 10 mil absorventes a 15 mil absorventes durante toda a vida dela. As mulheres passam, em média, 3 mil dias da sua vida menstruando. Portanto, menstruar pode sair muito caro. O imposto cobrado sobre o produto aqui no Brasil pode chegar a 25% do valor total. Então, você imagina, para uma mulher que tem que escolher entre comprar comida e comprar absorvente, o tanto que ela sofre. Se a gente distribui camisinhas de graça, por que não distribuir absorventes? Agora eu vou falar um pouco sobre as diretrizes simbólicas. A primeira vai ser resiliência. Essas mulheres, além de tudo que elas têm que enfrentar na rua, elas também têm que lidar com isso menstruadas. Elas precisam ter a resiliência necessária, que é se adaptar a todas essas adversidades. A alteridade. Alteridade significa você ver que o outro tem diferença de você e saber que ele precisa de coisas diferentes de você. É conhecer o que o outro precisa, a diferença do outro. É compreender a diferença do outro e aprender com a diferença do outro. A situação das mulheres de rua, elas precisam ser levadas a discursos e ser discutida. Compartilhamento. Compartilhar significa doar-se ao outro sem egoísmo. É dar de si para o outro. Se a gente já compartilha tanto nas redes sociais, imagine como maravilhoso seria trazer isso para o mundo real. Agora a gente vai para a conceituação. A ideia, então, foi desenvolver um absorvente que ele se adaptasse às situações das mulheres em situação de rua. Esse absorvente, ele não poderia ser reutilizável. Eu imaginei, por que não um absorvente de pano ou um coletor menstrual? Mas elas não têm acesso à água limpa, elas não têm onde fazer a higienização. E além disso, no caso do coletor, elas não teriam nem aonde estar descartando o sangue. Você acha que alguém ia deixar ela entrar no shopping, por exemplo, para descartar o sangue coletado? Não iam. E outro problema também encontrado foi que muitas delas nem sequer possuem roupas íntimas.
Então, como elas usariam os absorventes externos? Os absorventes externos são colocados na calcinha. A medida, então, foi reinventar o absorvente interno, de forma que ele fosse prático, higiênico e universal. Procurando mais sobre soluções e materiais, porque além de ser um projeto social, eu queria que ele fosse um projeto sustentável, e já que ele não poderia ser reutilizável, ele então que fosse de um material biodegradável, eu achei uma empresa que está fazendo absorvente de fibra de banana lá na Índia, que é um país que tem alto índice de pobreza menstrual, que além da renda, lá também impacta muito a cultura. A mulher tem que pedir dinheiro para o marido para estar comprando esses produtos. Então eu pensei, por que não trazer a fibra de banana aqui para o Brasil? É bem viável. O absorvente interno, então, ele viria de uma maneira que ele pudesse ser padronizado em diversos tamanhos. A mulher, de acordo com o seu fluxo menstrual, poderia personalizar ele para estar usando. Além disso, o absorvente ele vai ter o formato que remete ao útero da mulher, que em sequência mostra toda a força que juntas temos. Agora eu mostro o esboço. Esse foi o projeto Maria. Ele é parecido com um rolo de papel higiênico, porque alguns abrigos distribuem o absorvente, só que como a maioria das pessoas em população de rua são homens, esses abrigos estão tomados por homens. Tem muito homem nesses abrigos. E elas acabam tendo vergonha de estar pedindo absorvente. Ainda mais que, às vezes, quem está distribuindo esse material é um homem. Então, eu fiz ele parecido com um papel higiênico, porque papel higiênico todo mundo usa. Além disso, ele veio em formato de fita, onde a usuária ela ia destacar a quantidade necessária. Assim, se o fluxo está vindo maior, ela vai destacar uma quantidade maior do absorvente. Se o fluxo está vindo menor, ela vai destacar uma quantidade menor da fita absorvente. Depois, ela vai desdobrar a aba de segurança, vai enrolar a fita e formar um absorvente interno. Essa aba que ela vai desdobrar é essa parte mais fina, que depois vai servir de auxílio para a retirada do absorvente. Então, o que eu mais fiquei feliz com esse projeto, toda essa visibilidade que ele ganhou, foi estar falando sobre o problema da pobreza menstrual, que não acontece só com as mulheres moradoras de rua. Elas também acontecem com presidiárias, com meninas que deixam de ir à escola porque não tem dinheiro para comprar absorvente. Isso é um passo a mais na igualdade de gênero. É a gente pensar nessas pequenas coisas que vão fazer diferença depois. Porque a higiene menstrual é um direito e não um privilégio. E esse é o Maria, para tirar do anonimato todas essas mulheres. Obrigada.